acaso aqui para os nossos convidados. Hoje temos como produtor convidado principal, digamos assim, o João Pedro Araújo, da Casa de Celo. Temos também o Carlos Figueiredo, meu amigo, fotógrafo, já fala mais um bocadinho sobre o que é que tem feito além dos vinhos. E o Fernando da Drinks Nation and Company, que é uma distribuidora de Lisboa. Mas antes de passar aqui aos meus dois convidados, queria pedir ao João Pedro, se isso não for abaixo, que eu acho que está a ir abaixo. João, Sim, sim. já estás aí, pronto. Não desatives o vídeo, senão depois eu não sei se me estás a ouvir. Também deixa de manter o vídeo ativo. Queria começar por te pedir para falares um pouco da Casa de Celo, que é um pouco um umbrella para dois projetos que tu tens, não é? Portanto, um nos Verdes e outro no Dão. Para quem não conhece, para ficar a conhecer um bocadinho do que é a Casa de Celo, se faz favor. Enfim, que eu posso dizer isto resumindo isto com alguma velocidade. Uh, nós, na família temos uma propriedade já há muitos anos, já vai desde 1891 que temos uma propriedade em Amarante na nossa posse e a verdade é que chegou a um momento crítico na nossa família em que eu fui para fora estudar, havia muita ligação com a agricultura, com o vinho também, e pronto, e aparece este desejo de profissionalizar o que se fazia na propriedade em Amarante, e começou em 89 este caminho, e tem vindo por aí andando. Em 2000 apareceu também a oportunidade, que na verdade em 99, a oportunidade de arranjar uma propriedade fora da região dos Vinhos Verdes e depois de uma certa procura encontramos-nos num sítio muito, muito, muito bonito, que é a Quinta da Vigia, que no Dão, onde agora também estamos a fazer lá os vinhos, neste caso os tintos, não é? Dividindo este projeto em dois, neste momento, em que em Amarante fazemos vinhos brancos e no Dão fazemos vinhos tintos. Houve uma pequena incursão no Dão com vinhos brancos, mas foi durante muito pouco tempo, porque as vinhas não eram nossas, e portanto não havia uma ligação muito grande a esse terroir. E para já resolvemos estar só a fazer tintos no Dão. Muito bem. Foi É um um bom bocadinho isto. resumo. É um bom Em resumo, porque 99, acho que temos tempo para ir conversando sobre isso, como tu disse. certo. Em 99 isto foi fruto também de uma paixão, certa paixão por França, não é? Que fez também, de alguma maneira, procurares aqui um chateau no Dão, não é? Desculpa, fazendo as comparações parvas das coisas, não é? Fazendo uma comparação parva, foi o facto de não se ter conseguido arranjar um chateau em França mesmo. Claro. Porque era uma situação de dinheiro. Na verdade, a grande diferença entre a Quinta da Vigia e o Dão, entre a Quinta da Vigia e os Vinhos Verdes, a Casa de Celo, a Quinta de São João, é que, para mim, uma é a herança, a ligação, o estar ligado à terra, todo esse lado. E o Dão, não, é uma propriedade comprada já em que o facto de estarmos a produzir vinhos bastante interessantes é menos problemática, porque ao comprar a propriedade, ou tu não percebias nada do assunto e compravas uma propriedade que não ia funcionar, ou então, enfim, também não estavas aqui a fazer nada. Enquanto que em Amarante era uma herança que vinha com 100 anos e era o que era, e era preciso tentar perceber se aquilo ia funcionar ou não. Ainda para mais numa região, na altura, com muito mais problemas do que hoje, e a fazer vinhos brancos que eram mais difíceis de vender, ainda por cima dentro daquele estilo de vinho que não era propriamente o que nós apreciávamos fazer, e portanto o desafio parecia ser maior, e foi maior, não é? Mas
Já lá vamos. Mas, Já lá vamos sim, mais em claro, detalhe a claro. essa revolução que tu fizeste parte dos vinhos verdes. Carlos, Carlos Figueiredo. Carlos Figueiredo, para É quem para não conhece, começar, desculpa só, deixa-me só dizer mais uma coisa. Primeiro, agradecer ao Fernando e ao Carlos estarem presentes. Vai ser muito interessante conversar com eles. O Carlos não tenho o prazer de ter conversado muitas vezes, presumo até que nenhuma vez ainda que tivemos a hipótese de termos uma conversa. Com o Fernando é um pouco diferente, é o nosso ponta de lança na região de Lisboa, um distribuidor que nós temos muito carinho e que gosto imenso da abordagem que ele tem aos mundos vinhos também. boa, Obrigado. boa. Obrigado a todos por estarem presentes. Voltando aqui agora ao Carlos. Carlos Figueiredo, para quem não sabe, é fotógrafo de profissão e muito bom naquilo que faz. Foi ele que fotografou o batizado do meu filho e, portanto, isso diz também da escolha que eu fiz e estou muito satisfeito, porque ele tem esta capacidade de pôr as pessoas à vontade e depois tem outra coisa, porque ele tem um apaixonado por vinhos e está aqui também como apaixonado por vinhos, é membro dos Cegos por Provas e tem feito algum trabalho também nos vinhos, bastante de fotografia e acho que consegue captar a essência dos projetos e nem sempre isso acontece com qualquer fotógrafo, não é? Faz bem o seu trabalho, sim senhor, mas captar a essência acho que é difícil. Eu tenho visto isso também em outros locais e outros eventos onde tenho estado e às vezes lembro-me de ti, Carlos, assim, epá, se o Carlos estivesse aqui isto era diferente, certo? Fala lá um bocadinho para quem não te conhece. Isso de facto é bom. Boa noite, já é boa noite, agora boa noite a todos. Eu sou fotógrafo, trabalho em comunicação, trabalho em vídeo, sou Olha, formador. desculpa lá, eu estou a ouvir um bocadinho de feedback, não sei porque eu estou a ouvir feedback teu. Estou a ouvir aqui Então espera aí, deve estar muito alto, se calhar vou está só muito alto. baixar um pouco, não sei se estará melhor assim. Está melhor, está. Está melhor, pronto. Tá. Obrigado. O que acontece é, como estava a dizer, eu sou fotógrafo, sim, e Ainda está um bocadinho. Ainda está um bocadinho de feedback. Ainda está um bocadinho de feedback. Ou estou a ou se eu ouvir. for buscar uns fones, talvez Olha, seja põe um bocado isso. mais baixo a ver se Já pus, funciona. já quase que não vos ouço. Ora agora, e assim, Ou posso estar estão-me a ouvir a bem? ouvir do outro lado. Sim. Sem feedback? Sem feedback. Então pronto, talvez fosse o estar encostado aqui a um suporte, estava aqui a segurar. Eu vou mantê-lo assim. É assim, há uma vantagem grande de quando nós fazemos o que gostamos, que é o que acontece comigo, que é o que acontece com todos, não é? Quando nós fazemos o que gostamos, nós não trabalhamos propriamente, nós estamos apaixonados por aquilo que estamos a desenvolver, ou que estamos a projetar, e no fundo é isso. Sim, eu tenho os cegos por provas, é uma das facetas mais visíveis do mundo dos vinhos, mas também tenho outras também como formador, tanto na área do audiovisual como outras áreas, só que o mundo dos vinhos foi se tornando uma paixão, e isso de facto, para todos nós que estamos aqui, e muitos dos que nos estão a ver ou ouvir, sabemos de antemão que o vinho é aglutinador de boas amizades. Ultimamente tem-se visto muito nas redes sociais que não é tão aglutinador quanto isso. São opiniões e opiniões e pessoas que acham e que devem, e não deveria ser, porque o vinho é de facto um bom aglutinador de socialização e de partilha, essencialmente, que é isso que estamos a ter aqui e que vamos ter aqui, e fico muito feliz de estar aqui com todos vocês, com excelentes vinhos, acima de tudo com excelentes vinhos e boas pessoas. Obrigado, Carlos. Já se costuma dizer que nenhuma boa ideia surgiu de água e salada, não é? Portanto, as ideias surgem sempre com. É mais ou menos assim, não é bem assim, mas pronto. Aqui o Fernando, o João Pedro já fez aqui a introdução, não é? É um homem de Lisboa, nós estamos todos aqui a norte, menos o Fernando. Estás em Lisboa, não é, Fernando? Estou em Lisboa, mas não sou um homem exclusivamente de Lisboa. Não As minhas raízes. não tens aquele sotaque Epá, Cascais, não não, tenho, por acaso não não. tenho sotaque porque o meu pai veio por aí abaixo e acabou por apaixonar-se pela minha mãe em Lisboa e ficou em Lisboa. A minha mãe não foi para cima. O meu pai, por acaso,
é de Cambres Lamego, portanto, no Boa. coração da região do Do Douro. Douro. E hoje em dia até vive no Porto, e portanto há esta ligação também ao Norte. Mas como, primeiro de tudo, agradecer o convite ao João Pedro e ao Sérgio. Carlos, um bem-vindo também, não nos conhecemos pessoalmente, mas pronto, como tu dizias e muito bem, estamos aqui para partilhar, para aqui falar um bocadinho da Casa de Selo e tudo o que vem por aí adentro, a personalidade muito especial do João Pedro, que a todos nos cativa. Especial, obrigado. Exatamente. Estou a ser diplomaticamente justo, para não dizer outras coisas, João Pedro. Mas pronto, há aqui uma ligação, como o João Pedro diz, muito engraçada, de já há alguns anos, entre a Drinks Nation e o João Pedro, que tem a enorme felicidade de distribuir em Lisboa, porque, como todos os que estão aqui presentes sabemos, que tem uma personalidade muito forte, são vinhos muito vincados pela personalidade do João Pedro, pela região e etc. E, portanto, não é inocentemente que nós estamos aqui, não é, Sérgio? Não, eu sou um fã deste projeto já desde sempre, não desde 89, porque em 89 não bebia vinho ainda, não é? Eu sou um jovem, atenção. Tadinho. Somos Mas, dois. 89 também não bebia. mas queria voltar aqui ao João Pedro, até pegar neste tema dos vinhos que eu adoro dele, que ele sabe disso, sobretudo da região dos vinhos verdes, que é mais conhecida, acaba por ser mais conhecida que o Dão, mas não é que o Dão não seja tão bom também como o dos vinhos verdes, os vinhos, e vamos provar um de cada região. Mas queria começar por uma coisa importante, que é, o tema escolhi a Revolução, porque eu acho que o João Pedro teve aqui, foi pioneiro, pelo menos foi pioneiro, isso tenho a certeza, na forma de fazer vinhos numa região que hoje sabemos que dá vinhos de excelência, sobretudo os brancos, e agora também tintos, não é? Mas brancos, e não fazes aquelas coisas de vinhos com gás e essa coisa, não é? Como é que tu olhaste quando pegaste no projeto, como é que tu decidiste ser o disruptivo para a altura, não é? E começava a fazer vinho branco, juntaste com Anselmo Mendes, pelo que eu sei, não é? No início, mas eu deixo Não, no início não foi só, no início não foi com o Anselmo, na verdade. Vamos pôr as coisas ok. no sítio certo. No início a gente começa com o Rui Cunha, com quem eu me dou muito bem, é de muitíssima qualidade. O homem o homem da Covela, não é? O homem da Covela também, claro. Havia uma ligação, há uma ligação familiar por aí. Pois, tem também a ver, porque a Covela também foi pioneira na altura não é? Não sei se na mesma altura, mas há muitos anos. Sim, na mesma altura, exatamente na mesma altura. Nós até éramos conhecidos pelo Arugistão, como dizia o Vasco Avilés, e com imensa piada. Mas sim, na verdade, o caminho. Eu quando comecei eu tinha 24 anos, não é? Quer dizer, o que eu entendia, eu venho de França e não fazia a mais pequena ideia do que era as regiões demarcadas em Portugal, não fazia nenhuma ideia de que os vinhos verdes eram conhecidos pelo que eram, não, quer dizer, não estava completamente fora de tudo isto. O que eu me apoiei imenso foi nos meus contactos e nas minhas amizades dos meus estudos da infância. Esse é que é o grande ponto. E a partir daí eu sempre tive e mantive a minha ligação com essa gente de Bordeaux, e eles foram eles que no fundo naquela fase inicial me encaminharam para este conceito de ideias e tudo mais. A discussão com eles, a maneira como eu interagia com eles, eu tinha tudo para perceber que em Selo nós podíamos fazer bons vinhos. E, portanto, quando nós começamos a fazer vinhos respeitando o terroir, respeitando as castas da região, respeitando todos esses parâmetros, nós chegávamos a um produto que depois reparávamos que não tinha nada a ver com o que se fazia no mainstream da região. E foi a partir daí que... Perdi, E João. foi a partir daí. Já está. João, está. foi a partir daí
perdemos, sim. Pois, a partir desse momento em que eu começo a fazer vinhos e na ligação com a França, a primeira coisa que fazia era, fazendo os vinhos, era ir a Bordeaux, fazer reuniões com os meus colegas e amigos de França e estudar o que é que nós estávamos a fazer. E a tentar perceber qual era o caminho que devíamos seguir. Nem sempre foi fácil, porque como é que eu hei de explicar? Ah, como é que eu hei de explicar? Eles gozavam O contigo. conhecimento deles da nossa região era muito baixo e o meu conhecimento sobre o que eles faziam também não era muito grande. E, portanto, aí foi um agarrar ao terroir, agarrar à nossa propriedade e fazer o melhor possível para podermos ter boas uvas. Enfim, ia ver que Certo, a minha mulher ia caindo, mas. mas não caiu. Portanto, não, infelizmente não. E Pô. depois há um outro momento que é muito importante, é quando, vamos por aí, entre aspas, como é evidente, aparece a Teresa. Quando a Teresa chega, quando eu conheço a Teresa, há uma viragem completamente, direi, 180 graus, em que todo o foco passou a ser a viticultura, olhar para a vinha com um olhar muito, muito sério e começar a fazer um grande trabalho aí que nos levou, apoiado depois na analogia do Anselmo, um pouco antes do Rui e depois do Anselmo, num trabalho destes últimos 25 anos. Não é? Dois mestres, Carlos, dois mestres a trabalhar com o mestre João Pedro, só podia dar a coisa certa. E eu aqui há tempos, há um vinho que ele tem, que é o Terroir Mineral, do São João, que eu gosto bastante. E lá está escrito no contrarótulo do género: este vinho não tem gás, ou sem adição de gás. Não é nesse, estou em todos, na verdade. Ah, Em todos os nossos vinhos aqui da por região. acaso nem sei se está neste aqui, deixa eu ver se está neste, na Tem, escolha. tem. Também tem, no gas, também tem neste, desculpa, nem reparei. Tem. Aqui E atrás em diz inglês também, que é para eles perceberem. no gas E em inglês também. sem adição de gás. No E acho gas. engraçado, acho isso engraçado porque de facto rompe com a cena da região dos vinhos verdes, que agora já não é nada assim, não é? Agora aparecem projetos para além da Covela, o Sem Igual, os vinhos do Constantino, uma série de coisas, Malta Nova, o Paulo Ramos, tanta gente, não é? Paulo E Ramos não faltam é outros. propriamente malta nova, mas sim. Sim, Sim. mas continua a Sim, inovar a e a fazer fazer um grande coisas, trabalho, claro que sim. fazer um grande trabalho, portanto, não parou, portanto, continua nessa cena. Mas, Carlos, tu conhecias os vinhos daqui do João Pedro? Eu conhecia essencialmente este, aliás, e pegando um pouco no que o João falou, em 2019, em novembro, estando eu no Caramulo, no Dão, e curiosamente estava um bocadinho de calor e nem sempre nos apetece um vinho tinto, porque esta história dos brancos e dos tintos é relativamente recente e fiquei muito feliz de ouvir que foi dos pioneiros a fazer brancos no Dão, mas é curioso Não, que pioneiro por não, vezes, desculpa, Carlos, de pioneiro não. Eu não sou pioneiro a fazer vinhos brancos no Dão. Houve uma pequena fase em que eu fiz vinhos brancos no Dão. ok, Pioneiros, tínhamos falado da Quinta dos Roques, o Álvaro Castro, assim, sim, ou mesmo a sim, Salgrape, mas houve uma altura, Carvalhais. recentemente, é que eles são mais que o público adere mais, vamos dizer assim, porque eles já existem há muito tempo, com a certeza. Ao qual eu num restaurante no Caramulo, em pleno Dão, pedi um vinho, apetecia-me um vinho verde, diferente, e perguntei que uma senhora que bebia um bocadinho mais de vinhos, disse, o que é que tem aí mais antigo? Ao qual ela respondeu-me, eu tenho aqui a foto, depois poderia mostrar, um Quinta de São João escolha, na altura, portanto, estávamos em 2019, e ela foi buscar um 2015, dizendo, tenho aqui um muito antigo. Eu não sei se isto estará bom. Eu vi e ela até me fez um desconto ao vinho, porque aquilo estava perdido na adega, e portanto ainda existe este estigma, tanto na restauração, como nos consumidores, de que um vinho verde não tem longevidade, um vinho verde não atinge aquele auge passado 4, 5, 6 anos ou mais,
Bem, para mim foi um deleite, foi um almoço espetacular, foi um vinho que fiquei sempre recordado e já bebi em casa de amigos e já comprei e gosto bastante, mas continua a não ser um vinho para todos, porque existe ainda o estigma do mercado do vinho verde com gás, infelizmente. E isto eu quase passo a bola da parte comercial aqui para o nosso colega, porque este parece que não nos larga isto. Do vinho verde tem gás, que o verde é o verde branco. Todas estas expressões são difíceis, mesmo para os alunos de hotelaria, mesmo para malta ligada a turismo e hotéis, é difícil contrariar isto? Ou somos nós que também temos esse papel? O que é que está a faltar, o que é que está a faltar aqui? Não, agora, Sérgio, Fernando, pegando antes aqui de um bocadinho ao que o responderes, Carlos disse, antes de e responder, desculpa lá estar a te deixa-me só interromper. dizer uma coisa. Não, eu acho bem, mas queria só dizer uma coisa em relação a essa escolha 2015, que é para mim um dos que eu mais gostei das escolhas que bebi e cheguei a comprar algumas. Agora já não há, ou se houver, o João Pedro vai vender, ou o Fernando para aí a 50 paus, ou caralho, portanto é melhor nem pensar nisso, mas de facto são vinhos que têm esta capacidade de guarda muito grande. Isso também é uma coisa que tem que ficar bem clara aqui neste live. São vinhos com grande capacidade de guarda, que até são austeros em novos, no bom sentido, para quem gosta da acidez, mas que depois pode-se guardar há 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Eu já tive em provas com o João Pedro dele abrir coisas de 90 e coisas assim, não é? E estão Exatamente. maravilhosos ainda, não é? E portanto, Fernando, desculpa, só queria dar Não, esta nota não. porque acho que é muito importante e se calhar também passando a bola dizendo, para ti acaba por ser mais fácil no sentido em que tu podes explicar a alguém com um vinho que tens a certeza que não te vai deixar ficar mal, não é? Sim, mas há aqui vários pontos que se podem tocar e são vários pontos que eu falo recorrentemente com o João Pedro para ele perceber também que a dinâmica comercial é sempre um bocadinho diferente do mercado e do produtor. Portanto, há sempre assim um triângulo que anda aqui e às vezes não bate certo uns com os outros. Epá, eu, como consumidor, sou o maior apreciador de todos os vinhos do João Pedro, todos eles, os brancos, os tintos, não há dúvida alguma. Tem a sua personalidade, as suas características. Conforme o Carlos disse, os vinhos de São João são vinhos difíceis numa primeira abordagem. Quando digo difíceis, não tem aquele ponto floral que muitas marcas incutem no mercado enjoativamente, para não dizer outras palavras. Muito bem. Com uma acidez muito presente, que depois não é fácil também na primeira abordagem. As pessoas ficam sempre assim com o pé atrás a ver, porra, isto deu-me aqui uma estalada na boca, o que é que vai sair daqui? Mas depois são vinhos absolutamente incríveis, Sérgio e Carlos, absolutamente incríveis, como vocês disseram aí muito bem, com idade. Absolutamente incríveis. Conforme nós temos a sorte, quando vemos uma garrafa perdida, como tu, Carlos, no meio do caramulo, nós agarramos aquilo com unhas e dentes. E o João Pedro tem uma legião de fãs que estão sempre, recorrentemente, a pedir para arranja-me garrafas antigas. E eu chego ao João Pedro, onde é que estão as tuas garrafas antigas? O João Pedro diz, já não tenho, ou então tem que se pagá-las. O João Pedro tem essa política que acho muito bem. É a política que ele incute, ele é o produtor e, portanto, acha que isso é uma vantagem para os seus vinhos, que é, cada ano que passa, o vinho tem que valorizar. Como os franceses o fazem. Não há outra solução, Fernando. Sim, nós já discutimos isso, João Pedro. Eu sou, hoje em dia, aceito, assimilo porque és o produtor. Comercialmente é sempre mais complicado apresentá-lo, não é? Mas, para quem percebe, e há muitos que acham que percebem do assunto e ficam assustados, e há outros que percebem realmente do assunto e dizem, pronto, está bem, aceitam, não é? E, portanto, nós temos essa sorte de vez em quando o João Pedro trazer umas garrafas assim fora do baralho e nós irmos bebendo. Mas
João Pedro, tu dirás de tua justiça, o que é que tu achas disto? Não, eu por acaso realmente gostava de dizer um pouco sobre, falar um bocadinho sobre isso, do preço, do problema do preço e do custo dos vinhos. Eu, francamente, custa-me quando as pessoas acham que pelos vinhos serem com mais idade têm que ser desvalorizados. Mas então se os vinhos são desvalorizados é porque não são bons, então não vale a pena comprar. Eu não consigo entender como é que uma pessoa quer comprar uma coisa porque é muito boa e depois quer comprar mais barato porque é mais antigo. Pá, não consigo, não entendo. É uma coisa que eu não entendo. Se os vinhos são bons, eles têm que ser pagos por isso. E depois podemos sempre ter aquela parte ingênua que é comprem novos e guardem-nos. E depois vão perceber que quando daqui a 10 anos, quando os forem beber, eles estarão muito bons, mas tiveram que os pagar há 10 anos e tiveram que os guardar em condições. Claro, mas, João, Eu não mas sei se. o Carlos, só meter aqui uma coisa, e depois falas o resto, que é, o Carlos disse uma coisa que tem a sua lógica, que é, o consumidor não está informado, ou seja, vamos lá ver, eu diria que há muitos consumidores que bebem o vinho, mas não percebem que o vinho, por ser do ano, não é melhor que o vinho com alguns anos, até é pior, ou seja, não está, às vezes não está pronto. Ou seja, Portanto eu este compreendo. desconhecimento, sim, este desconhecimento faz com que se calhar eles achem, e eu acho errado, não é? Mas que nós estamos aqui os quatro, sabemos que é ao contrário. E se calhar quem gosta de vinho a sério e quem estuda mais um bocadinho, sim senhor, vai lá. Sérgio, Mas, tens razão, mas se a pessoa acha que o vinho está estragado, então também não o quer comprar. Então porquê que uma pessoa quer comprar uma garrafa de vinho que está estragada? claro, É só por masoquismo, não é? sim, Porque, sim. porque senão não vai comprar. Eu não consigo entender. Não, desculpe, o seu vinho está estragado. O seu vinho não merece ter esse valor porque está estragado. Mas então para que é que o senhor quer comprar? Então não me venha pedir para comprar. Não é? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu um dia, eu acho que o Fernando já teve essa possibilidade de conhecer a chamada caverna do Alibaba. Eu tenho 10 mil garrafas de vinho em casa, antigas. Vocês têm uma noção de quanto é que isso custa? Tu Como é que eu tens, posso vender um vinho barato? tu tens essas 10.000 garrafas? Eu tenho 10 mil garrafas de vinho em casa. Mas de São João ou coisas de São João coleção tuas? São João e Quinta da Vigia. Temos E, que ir aí portanto, então. Toque pois próprio. temos, mas não, claro que sim, elas estão lá para isso mesmo. E a gente, todos os anos, o Fernando sabe que a gente disponibiliza uma quantidade de garrafas para venda. Todos os anos sai uma listagem de uma quantidade de garrafas para venda. E é assim que deve ser gerido. Foi assim que eu aprendi que se gera uma cave. E é assim que a gente vai fazendo o nosso trabalho. Se as pessoas não acham bem, cada um fará como entender, em casa própria, cada um faz como entende. A verdade é que eu guardo todos os rótulos que produzi na vida, eu tenho-os guardados na minha casa. E isso para mim é que é fundamental. É uma história, é uma ligação, tem uma estratégia por um lado comercial, porque agora finalmente, no princípio foi arriscado, não é? Quantas vezes o meu irmão entrava nesse espaço e dizia: João Pedro, o que é que andamos aqui a fazer? E eu disse: vamos com calma, porque eu acho que isto vai funcionar. E está a começar a funcionar, mas demora tempo. Demora tempo até as pessoas começarem a perceber que vinhos brancos com idade ou vinhos tintos com idade que são vinhos melhores do que estar a comprar vinhos novos. Mas isso é o mercado, é o que é. Há pessoas que gostam de vinhos mais recentes, há pessoas que gostam de vinhos mais antigos. Cada um fará a gestão do seu gosto e aí nós não podemos interferir. Eu acho É algo A que maior Olha, o parte. Paulo, também posso acrescentar uma coisa muito Sim, pequena. claro. Claro, Carlos. A cultura vínica em Portugal está felizmente a mudar e a mudar para melhor. Está, claro. Com muito custo está. Com muito custo, eu imagino nos anos 90 o que o João deve ter sofrido e passado num deserto e que Carlos, paletes nestes vindas para últimos, trás a dizer que os vinhos estavam mortos foram vários. eu sei, eu imagino. Coisa que agora já não acontece tanto. Por um lado, o turismo trouxe, tem coisas más também, o trânsito aqui no Porto é caótico.
e, portanto, não podemos só dizer coisas boas do turismo. Mas uma das coisas boas que o turismo nos está a trazer são pessoas cada vez mais interessadas, logo nós também temos que saber mais e dizer mais e melhor aos outros, e também faz com que nós conheçamos cada vez mais vinhos e deixemos de tudo o que é em Portugal e tudo o que é bom era só Douro e Alentejo. E isso já Sim. desapareceu, felizmente. Eu pertenço a um grupo, como tinha dito há pouco, os cegos por provas, e gosto muito de provar às cegas, mas também dar a provar aos meus amigos que vêm cá a casa, e nem todos são enófilos experimentados, nem todos são pessoas conhecedores ou que guardam vinhos. O que mais me dá prazer ultimamente é aos meus amigos que dizem que não gostam de vinho verde, servir-lhes vinhos como este, vinhos que não têm gás, vinhos mais encorpados, vinhos que acompanham muito bem muito outro tipo de iguarias que não aquelas que estaríamos habituados aqui há uns anos e que a restauração tem alguma culpa no cartório disso, porque eram encostados para uma parte da carta, para a parte inicial, e deixados ali assim meia dúzia, juntamente com outros vinhos. Coisa que agora o Dão e os Verdes têm o seu papel, têm o seu lugar. Curiosamente, e também tem esse lugar nas próprias regiões, porque às vezes são as próprias regiões que tratam mal os vinhos da sua própria região. Que é uma pena, que é uma pena. Eu tenho que chegar por vezes ao Dão e não há vinhos do Dão, e só nos últimos 5, 6 anos eu começo a ver o twist a virar e finalmente a valorizar-se aquilo que há dentro da própria região. Isto Sem dúvida, sem é o dúvida. que eu vejo de fora. Atenção que não estou no mundo dos vinhos assim há tantos anos quanto isso, mas é o que sinto nos últimos anos. Felizmente conhecemos mais, felizmente abrimos mais, mas o trabalho desbravado pelo João e por outros, há um bocado falaram no Paulo Matos Graça, que de facto tem um trabalho excelente, e há mais ou menos um ano ele fez uma prova com vinhos, uma vertical, tinham mais de 20 anos alguns. É inacreditável como é que vinhos como São João, como muitos outros aqui nos Verdes, mas principalmente este que estamos a falar hoje, como é que eles são tão bons, é porque alguém os sabe fazer. Quanto a essa diferenciação em relação à França e aqui, nós temos um largo caminho a percorrer, portanto, a nível de legislação, comparativamente com França. Ultimamente compara-se muito, eu vou-vos deixar os dois a falar, vou só dizer isto. Compara-se muito o Dão com a Borgonha, ou com... não deve haver comparações. Nós temos terroirs e formas diferentes, nós somos diferentes. Mas a nível de legislação e a nível de vinhos e de catálogo, França é muito mais à frente, porque tem séculos de história à frente de nós. E tem uma experiência muito maior. Uma delas é vinhos de diferentes anos, têm diferentes valores quando são nos chateaus e quando são em determinadas zonas. Isso acho muitíssimo bem, mas isso, para chegar até aqui, João e Fernando, isto vai ter que ser, temos que galgar muito até um dia dizermos que a colheita deste ano vale 20 e a do ano anterior é que vale 25, porque é melhor. Não sei. É um caminho. Eu gostei muito do que o João referiu, porque eu já sabia disso quando estudei e eu não tinha ideia de que em França é uma coisa comum. Há vinhos que valem muito menos, há anos que valem É, menos. exatamente. É aceitar perante o consumidor que não há histórias. Ou seja, há uma realidade. E a realidade ou é um ano clássico, ou é um ano muito bom. Em França costuma-se falar assim. E o que é importante é que nós pudéssemos transmitir isso. Na verdade, nós estamos a fazer esse caminho. Eu acho que vamos chegar lá, vai demorar o seu tempo. No fundo, é como aquela frase muito engraçada que se diz custa são os primeiros 200 anos, depois a coisa vai com alguma calma. Mas nós não somos, Portugal não é de todo um país de vinho. Portugal é um país de vinhas.
é um país de viticultura, é um país de campo. Em Portugal, durante muitos anos, não havia marcas, havia 3 ou 4 marcas, 6 marcas, 10 marcas e pronto, e as coisas ficavam por aí. E só agora, no final dos anos 90, é que a coisa começou a expandir-se ao nível das marcas e, portanto, veio trazer essa confusão toda para o consumidor, que hoje em dia acha que está populado de marcas. E a verdade é que ainda há consumidores que vivem a vida toda a beber a mesma marca e a ir ao mesmo restaurante ao domingo, comer o cozido à portuguesa e beber o vinho da marca que está habituado e faz isso a vida toda. É um assunto que em Bordeaux não existe. Por exemplo, falando de Bordeaux, que eu conheço um pouco melhor. Na cidade de Bordeaux já há centenas e centenas e centenas de restaurantes e todos eles primam e têm gosto em ter a sua carta diferenciada. E eles vendem-se pela diferenciação. Eles vendem-se pela diferenciação e não por terem todos o mesmo vinho. Toda a gente quer ter o mesmo vinho. Não, não é toda a gente quer ter os mesmos vinhos. Cada um quer ter os seus vinhos para ser diferenciado e poderem dar uma coisa diferente ao consumidor. E esse lado é que eu acho que é interessante. E nós temos que caminhar para aí. Temos que caminhar para aí. Ou seja, desculpa lá estar a interromper, mas queria só dar aqui também a minha chega, porque eu também tenho uma ligação bastante forte à França, onde eu vivi também 4 anos, estudei sempre no Liceu Francês, portanto tenho esta ligação também muito forte. Basta ver aqui um pequeno, grande pormenor, acho sempre importante parametrizar isto, que é o nosso querido Barca Velha, a primeira produção, estamos a falar dos anos 50, há garrafas de chateaus, Lafittes, Margaux, etc., de 1900. São 50 anos a mais que fazem toda uma diferença. Há um estudo muito mais pormenorizado do chamado terroir, não é aqui como nós fazemos, que terroirs é a torta e a direito, há terroirs de tudo, há vinhas velhas de tudo. E isto, como o João Pedro sabe muito bem, porque é também uma grande luta dele, o terroir e a vinha são absolutamente essenciais para a produção de um grande vinho, e o João Pedro, juntamente com a Teresa, têm feito um trabalho de anos, mas que estão, como o próprio diz, João Pedro, corrige-me se eu estou errado, estão apenas na gênese da coisa. Exatamente. São criancinhas ainda, não é? Exatamente. Fernando, se vocês não imaginam... Força, João, desculpa. Vocês não imaginam. Eu tenho amigos em França, em Bordeaux, no Médoc, que estão a gastar centos de milhares de euros. Centos de milhares de euros para zonar as propriedades. Para chegar ao âmago dos seus terroirs. São coisas que são orçamentos que vocês não fazem a mais pequena ideia. E isso aí é que é. Cada vez mais a preocupação é terroir. Nós temos que estar ligados à terra, nós temos que saber de onde é que vem. A viticultura, isso é que é fundamental. Isso é que é fundamental. E se nós não olharmos para o que estamos, para esse lado, nós nunca conseguimos chegar a ter uma estabilidade como têm as grandes marcas famosas de grandes vinhos no mundo. Se forem ver, todos eles estão ligados ao seu terroir. Todos eles estão ligados ao seu terroir. E basta ler com muita atenção, não sei se tiveram a oportunidade, se não fizeram, deviam fazer, de ler o editorial do Luís Lopes, da revista Grandes Escolhas, não desta que saiu agora, mas da anterior, da revista que saiu em outubro. E ele fala sobre isso. Conta-me histórias. É preciso ter um pé na terra, é preciso estar lá. É preciso estar lá todos os dias, é preciso estar lá todos os anos, é preciso estar lá. E nós o exemplo, temos 2 exemplos muito engraçados que é na nossa casa, que é, em Amarante temos 14 hectares de vinha com 18 parcelas e na Vigia temos 20 hectares de vinha com uma parcela. Só que hoje em dia essa parcela da Vigia, ao fim de 25... estamos a falar de 2001, 2003 a primeira colheita, portanto estamos a falar de 20 anos.
Foi este ano a 20ª vindima, e nós já vamos com 14 parcelas dentro de uma parcela. Já temos uma zonagem, a vinha 3 mais, a vinha 3 mais, a vinha 4 isto. E, portanto, nós estamos a desmultiplicar o terroir da Quinta da Vigia para podermos ir obter, não é o melhor, é as suas diferenças dentro da propriedade. E depois, apoiados na parte etnológica, na consultadoria, nessa área, então depois em prova irmos buscar estilos e ver o que é que se passa dentro da propriedade. Mas primeiro é as uvas, é de onde elas vêm, como é que elas são tratadas, a carga à poda, tudo isso é tomado em conta para ao longo dos anos, é tudo vinificado separado, e andamos sempre à procura dessa evolução e dessa separação. E isso para nós é fundamental. É aí que está a essência de todo este projeto. Na Virgínia em Celo, um bocadinho diferente, porque as parcelas são pequenas e, portanto, foi mais fácil porque havia a naturalidade das próprias parcelas. Mas hoje em dia nós vinificamos por parcela. Nós vinificamos por parcela. E depois é tudo um trabalho a seguir de prova. Posso só fazer uma pergunta, Sérgio? Força. Aqui é o João Pedro. João Pedro, tu quando pegas em São João já tinhas vinha plantada? Não, em ramadas, só em bordaduras. Ok, portanto fizeste uma conversão total ao longo destes anos. Exatamente. Em Vigia, pegas tudo de raiz, porque era completamente... Em Vigia estava tudo abandonado, foi tudo feito de raiz. Estava abandonado há 30 anos a propriedade. Tu e a Teresa? Aí sim, eu acho que é mais a Teresa, ela é que foi a grande obreira disto tudo. Afinal não fazes nada, João Pedro? Não, eu não faço nada, eu sou quase como aquele que gosto de ver fazer. Na verdade, repara, nós não podemos tocar os instrumentos todos. Quando se tem uma pessoa como a Teresa em casa, não vale a pena andar a perder tempo. Está aqui, era só ver a potencialidade que ela nos podia trazer. Depois, durante uma fase, no início com o Rui Cunha, depois com o Anselmo durante mais tempo, portanto mais importante, e agora com o Paulo Roão, já num caminho mais estável. Há sempre também, é importante, esse input de França, dos meus amigos franceses, principalmente um que é o Maître de Chez, portanto, o diretor de Chateau Griot-Larose, que nos apoiou também bastante e nos traz todo um conhecimento que nós não temos possibilidades de ter. E é sempre formatado nisso que nós trabalhamos, não é? Portanto, sempre muito centrados na propriedade, no tipo de solos, nos encipamentos, na maneira como nós produzimos as uvas. Depois disso, há também uma parte muito importante em tudo isto, que é, e tu conheces, Fernando, um pouquinho melhor, temos a Joana, que é o meu braço direito na produção, que está no dia a dia permanentemente no campo, sempre no campo, apoiada com as pessoas que trabalham no campo e sempre preocupados para que as coisas corram bem. E ao contrário do que temos ouvido falar, no caso mais, nos vinhos do Dão também, mas no caso dos vinhos verdes mais importante, a preocupação de não termos as produções que se falam e que se fazem na região das 10 toneladas, 12, 14, 15 toneladas por hectare. Nós não saímos das 6 toneladas por hectare. Nós costumamos dizer com piada, deixamos a poda igual em números de potencial ao Chateau Margaux. Pronto, e achamos que é por aí que a gente deve ir. Parece-me bem. Antes, nós temos aqui dois vinhos que vamos falar um bocadinho, que representam os dois projetos das duas regiões, mas antes queria só perguntar uma coisa ao Fernando, depois também podem os dois responder, que era uma pergunta que eu queria fazer, que é, o João está nos vinhos verdes e no Dão, que são duas regiões muito particulares e não são, pegando as palavras do Carlos, nem Douro nem Alentejo, não é? Que é muito fácil de vender, não é? Douro e Alentejo. Como é que tu vês isto? Por exemplo, o Porto do Dão é muito difícil de entrar. Os verdes ainda entram, não é? Mas Sim. verdes têm desse tipo, tem que ser explicado
escolha 2015, não é? Pronto, não é 2023. Eu quero, provavelmente tu não vai querer, não é? Como é que tu vês isso no meio da distribuição? Os Estamos vinhos a são ouvir um bons, bocadinho. Ok. Sérgio, ok. estamos a ouvir-te mal. Estamos a ouvir um bocadinho. Ok. Já estão a ouvir Bom, melhor agora? Sim. Mas mas perceberam agora a somos nós que estamos a pergunta? fazer queixas, ó Sérgio. Faz mal. Isto é Não, rede, é normal. eu Mas percebi um percebeste a bocadinho, pergunta? pá, eu percebi um bocadinho a tua pergunta. Bom, eu tenho a sorte de estar no centro, de Portugal, na capital, com uma forte influência do público estrangeiro que vem à procura. Vamos começar aqui pela coisa mais fácil, que é o green wine. O green wine, epá, ficam surpreendidos logo quando o vinho não é green, epá, começa aí, depois não tem gás. Bom, isto é uma forma de brincadeira, porque nunca na vida o cliente potencial de San Juan poderá ser um cliente desses. Portanto, digamos, um estudo prévio da nossa parte para ir ao cliente para San Juan. Não é um cliente fácil, porque quando se fala de vinhos verdes, e estes vinhos mais modernos de vinho verde, digamos assim, são, regra geral, uma região completamente diferente nos polos opostos na região que é das... João Pedro, corrige-me aqui, é a segunda maior região de Portugal, não é? Em termos de quilómetros Em termos de quadrados. área é maior. É maior? Maior que o Em Alentejo? termos de área é maior. Em termos de área é maior. Em termos de vendas é a segunda maior, com a Pois, particularidade de ser vinhos brancos, não é? Portanto, exatamente. o Alentejo é maior em vendas e depois é os vinhos verdes. Um primeiro approach ao cliente, ao mercado, epá, eles querem aqueles vinhos de Monção Melgaço, frutadinhos, o alvarinho cheio de aroma, epá, pronto. E eu chego Tudo com bem. um vinho. É justo. Epá, é um verde, mas atenção, é um verde, mas é de Amarante, cá em baixo. Cá em baixo, Epá, Sul. exatamente. Epá, alvarinho raramente está aqui na mistura. E, portanto, epá, vamos aqui provar, vamos aqui dar a conhecer e, epá, e acho que a partir daí quem seja um entendedor de vinho percebe logo que há aqui características únicas e tenta-se desconstruir. Eu posso dizer que é um trabalho exaustivo, mesmo perante sommeliers da nossa praça, restaurantes muito reconhecidos. É sempre aquele nós há uma conversa que é recorrente, que é, pai, nós adoramos São João, o João Pedro é o maior, os vinhos dele são o maior, mas depois, quando chega a hora da verdade da venda, lá estão eles a vender outra vez Douro e Alentejo. Pronto, é uma guerra que continuamos a ter. Essa guerra também se passa no Dão, não é? O Dão que viveu aquelas épocas, a época negra, digamos assim, das cooperativas e etc., que muito deram cabo da região. Há aqui uma nova vaga que o João Pedro faz parte, os Alvares de Castro e etc., Vinhas Paz e muitos outros que entram com qualidade e que aos poucos andam a transformar a região. Mas é difícil, continua a ser difícil comercialmente de pôr isto em números reais. Continua a haver o estigma do consumidor em escolher outra coisa que não seja Douro e Alentejo. Tem que ser mesmo sítios muito especializados e um cliente muito, muito especializado. Eu vejo ambos. A tua vida é difícil, não é? A vida do Fernando fica difícil, mas eu percebo. Eu fiz esta pergunta de propósito porque não é fácil. Não é fácil porque, de facto, são vinhos especiais, mas não é fácil de os vender face ao que existe no mercado, mas faz parte do nosso trabalho. João, este é o Escolha, não é? Isto é Arinto e Sérgio, eu Avesso. não te estou a ver na imagem, não te estou a ver nem a ti nem ao Carlos, portanto eu não sei o que é que... Estamos a Não, falar mas de Escolha. Nós Sim, estamos a sim, ver, não há problema. Estava aqui a falar de Escolha. o Fernando estou a ver. E aqui nota-se logo a diferença entre os comerciais e as pessoas que gostam
e o produtor, na verdade, e que o Fernando já está há mais de quase uma hora a mostrar as garrafas e eu não tenho as garrafas comigo. Portanto, Faz mal. é só para verem bem a diferença, como é que é. Depois ao nível de comercial é muito complicado. Mas olha, Mas, o Fernando, obrigado escolha, pelo teu trabalho nessa área. João, o escolha é arinto e avesso, não é? O escolha E, é arinto, avesso e trajadura, e sem na madeira, sua certo? base. Não tens madeira em nenhum vinho Não. O branco. escolha é um vinho muito interessante porque esse vinho foi o vinho que nós usámos para eh, sairmos da região dos vinhos verdes, daquele princípio do leve, fresco e, e docinho, não é? Em que nós quisemos sair daí e fomos à procura do limite. Nós temos sempre um bocadinho a tentação, ou tivemos em célula, sempre a tentação de ir à procura do limite, do que é que se pode fazer de melhor, de ir buscar o mais possível. Então, essa escolha é no fundo, o caminho que nós fizemos para, dentro da Casa de Celo, dentro do nosso terroir, irmos à procura do que se pode chamar de um vinho para o mundo. Um vinho para o mundo. E a primeira colheita foi 98 e foi uma colheita feita já com então aí fermentação em barricas novas, de muito boa qualidade, irmos à procura do que é que isso podia dar e fomos sempre evoluindo nesse vinho até 2004. Em 2004 achámos que a barrica não era fundamental. Foi interessante, mas não era fundamental. E como não é fundamental, resolvemos retirar a barrica e continuarmos o nosso percurso a fazer brancos sem madeira. Acho que acertamos. Acho que acertamos. Acho que hoje em dia podemos dizer que foi um caminho interessante, certo, até pela diferenciação que isso traz. E temos o exemplo que está aí hoje. Eu sei que uns estão a provar a colheita de 22, outros estão a colher a proveita de 20, mas é um caminho interessante. E depois temos também nos topos de gama, no Irança, no antigo superior, também um trabalho de grande qualidade em que nunca teve madeira, só trabalhando com caixas um pouco mais diferentes. Mas esse foi o foco. E, portanto, este vinho, o escolha tem esse lado de ruptura com uma região. E para nós isso foi muito interessante e perceber que hoje em dia há muita gente que se revê nesse estilo de vinhos na região e que tenta e faz vinhos bastante interessantes, não é? Posso deixar Eu nunca tinha. uma, Eu tinha. uma... João Carlos, Desculpa, só uma coisa. Esta ideia de fazer estes vinhos com este estilo tem um objetivo principal, que é, tu podes beber um 22, como o Carlos e o Sérgio estão a provar, que estão muito interessantes, e depois pões-lhe 20 anos em cima e o vinho vai estar fantástico. E, portanto, esse é o lado interessante. Muitas vezes o que acontece, por exemplo, em vinhos noutras regiões, é que para eles serem muito bons envelhecidos, no início não são tão interessantes. No caso de Bordeaux, no caso do Médoc, era um caso que acontece isso hoje talvez um pouco menos, mas acontecia bastante, em que os vinhos precisavam de tempo. Ninguém bebia um chateau qualquer do Médoc com menos de 5 anos, não é? E era uma coisa que não se fazia. Hoje em dia já se consegue beber. E, portanto, aqui esse vinho é à procura desse lado, de podermos abrir uma garrafa de 22 e podermos bebê-la com muito prazer e pensar que ele daqui a 20 anos estará também com grande qualidade. Tal como há pouco Carlos. deixei algumas questões convosco nesta partilha, porque no fundo isto é uma partilha. Deixo aqui 2 ou 3 perguntas para ficarmos para nós todos no ar. São perguntas que eu faço a mim, são perguntas que eu ouço dos produtores com os quais vou trabalhar às vezes. Estou com eles, estou ao almoço, como hoje almocei com um produtor da região do Marco de Canaveses, de uma terra que acho que produz junto ao Tâmega muito bons vinhos. Conheço muitos de Cabeceiras de Basto, conheço de Amarante, conheço de Monção Melgaço
E digo, e pergunto a vocês, e digo, qual é que é então a nossa identidade e qual é que pode vir a ser o nosso caminho? Nós estivemos, eu nunca fui aos Estados Unidos, mas adorava ir, tinha um sonho enorme em ir lá. E um dos maiores prazeres que se calhar me iria dar lá era chegar a um wine bar e pedir queria um Chardonnay. Coisa que aqui em Portugal nós, olha, dê-me um Toriga Nacional. Nós não temos esta identidade, nós não temos esta forma de pedir a casta. Temos de pedir a região, sim, nós pedimos um Dão, pedimos olha, apetece-me beber um vinho da região dos vinhos verdes, apetece-me um Alentejo, mas quem somos nós? Nós somos um país de muitas castas, somos um país muito diferente, muito diferenciado e muito diferente. Qual é que pode vir a ser o caminho da região dos verdes? Será pequenas parcelas, pequenas docks, como o João estava a referir e muito bem, porque se calhar faz muito mais sentido do que esta imensa região dos verdes, que é a maior do país. Será que essa é a maneira que nós temos atual? Porque ela se calhar há décadas funcionava bem, agora não funciona. Agora não funciona. Como é que nós nos podemos vender lá fora? Como é que um comercial que está aqui à minha frente diz, vou vender vinho verde? Calma, mas não é esse tipo de verde, é outro. Mas há 4 ou 5 tipos, ou se calhar 3, 4, 5 diferenciados. Há pequenos produtores que fazem coisas de nicho, já há muitos a fazer agora petnates, imensos. Já há vários caminhos. Qual é que será ou dois, digam-me, um ou dois dos melhores caminhos a ter? Reparem, há um desbravado Posso, a ser feito nos anos Carlos, 80 e 90 Carlos, e posso que só agora interromper, João Pedro, vê lá se estás de acordo comigo. Eu acho que Talvez não esteja. Eu tenho uma visão muito particular sobre isto. sim, mas eu acho que nos dias de hoje a região dos vinhos verdes continua-lhe a faltar identidade. Continua-lhe a faltar um trabalho de muitos anos, como o Bordeaux fez, como a Borgonha fez, como os próprios italianos o fazem muito bem, que é muitos anos de chamado marketing, de estudo, de vir vender vinho, como eu tenho que fazer em particular, de vir vender vinho, do produtor também ouvir o mercado. Portanto, há aqui um trabalho muito grande que ainda tem que se fazer, procurar identidade. Estão todos muito seguros do Alvarinho. O Alvarinho vive ali um Eldorado lá em cima de tudo, mas depois há o resto da região toda, pronto. que não vive Alvarinho, ou vive com menos Alvarinho. E o João Pedro é uma dessas figuras que não vive do Alvarinho e creio, João Pedro, corrige-me mais uma vez, nem queres viver de Alvarinho, não é? Não, o Alvarinho está muito ligado lá em cima e, portanto, é deixá-lo estar. Pois. Eu acho que nós temos que pensar no que é melhor para eu tenho que olhar para o meu terroir, estudar e perceber o que é melhor para o meu terroir. Eu tenho um amigo na Borgonha que me diz assim: para mim, o Chardonnay não é mais do que um veículo que transporta o meu terroir, a minha terra, para dentro da minha garrafa. Eu faria um vinho tão bom com Chardonnay como faria com qualquer outra casta do mundo. Precisava que essa casta estivesse aqui há mais de 400 anos. Pois. E ela está completamente adaptada ao meu terroir ou à minha região. E, portanto, claro que o Chardonnay é fantástico na Borgonha, mas é fantástico, está lá há 400 anos. Está lá adaptadíssimo. Portanto, é só para perceber que o Alvarinho também é bom. E eu faço também Alvarinho e gosto muito da casta, dá-nos vinhos bases muito, muito, muito bons. Mas há outras castas que também nos dão e que também nos permitem chegar aos patamares de elevada qualidade. Mas, voltando um bocadinho atrás, para falar com o Carlos, sobre o que o Carlos falou. Carlos, desculpe-me, mas eu não tenho de todo a mesma ideia de si em relação a entrar num bar e pedir um Chardonnay. Portugal não pode ser visto assim. Uma coisa é nos Estados Unidos, uma coisa é uma Austrália, uma coisa é um Chile. A Europa é outro mundo.
é outro estar no mundo do vinho. Ah, sim, eu estava a E dizer portanto, isso nos Estados Unidos, não portanto, porque é que aqui. eu sei, eu sei, eu sei, Sim, eu aqui sei, não, eu sei. aqui E não. portanto, Portugal não pode ir para os Estados Unidos dizer, olha aqui a minha touriga nacional, olha aqui a minha tinta roriz, o meu alvarinho, o meu que é que Nós seja. somos um país de É, blend. é a minha opinião, porque nós somos tão pequeninos. Ou seja, nós produzimos menos vinho do que a região de Bordeaux. Portugal produz menos vinho que a região de Bordeaux. E, portanto, nós não podemos ir para grandes mercados mostrar que somos grandes. Pá, há um número que eu posso dar, que é um número que eu acho que rebenta com todas as nossas teorias, que é, vocês sabem, a maior marca portuguesa, Mateus Rosé. Mateus Rosé, se não estou em erro, faz. 16 ou Eu não queria 17 me milhões. enganar. Bem, faz à volta de 10 milhões, 10 milhões, 1 milhão de garrafas, 1 milhão de caixas, 1 milhão de caixas, provavelmente 1 milhão e meio de caixas de, do- de 12. Faz 16 ou 16 milhões de garrafas. O 20 milhões de garrafas. Uma marca australiana só nos Estados Unidos vende 20 milhões de caixas de 12. Portanto, vende 12 vezes mais do que o Matheus Rosé. Pá, o que é que nós vamos fazer lá para fora? Dizer que somos grandes? Nós temos que ir lá para fora e dizer: não, não, nós não somos grandes, nós somos Portugal, é um país pequenino, com as 400 castas que tem, com a sua variedade, com os seus lotes, mostrar uma especificidade e vender num nicho. E não ir na competitividade, e não ir para lá vender vinhos baratos. Nós não podemos vender vinhos baratos. Nós não temos viticultura, nós não temos país para vender vinhos baratos. Vocês não fazem ideia que há uma região a produzir à série. Nós não podemos produzir à séria no Alentejo, nós não podemos produzir à séria no Dão, nós não podemos produzir à séria no Douro. Tudo isto é falso. A É única uma pena região não onde se a termos gente... aqui as TVRs, não é? A ouvirem-nos. Estas Eu coisas são mais do precisava que de os ditas, ouvir. percebe? Estas Eles coisas são precisavam mais de do os que ouvir. ditas. Eles não Posso, querem ouvir porque vivem no mundinho do selo e do negóciozinho do dia a dia, porque estão cá há 10 anos e contam daqui a 20 anos estar a fazer outra coisa no João mundo. Pedro, posso Porque nós só, não temos produtores com 400 posso anos. só dizer aqui também, Podes, podes. em continuação disso que estás a dizer, e como tu sabes, eu tive 7 anos na produção, e de 2000 a 2007 foi onde eu comecei no mundo dos vinhos, e lembro perfeitamente que essa marca que tu falas, e muito bem, que hoje em dia é uma das líderes mundiais de vendas, É uma marca é o absolutamente Yellowtail, extraordinária. é o Yellowtail, Yellowtail, suponho que seja sim. o Yellowtail. Na altura era um case study para toda a gente e que a própria Vini Portugal dava como Um grande exemplo para nós. exemplo. Um grande exemplo. E eu olhava para aquilo e ri-me um bocadinho a pensar assim, mas este exemplo é um exemplo contraproducente para todos os produtores portugueses que aqui estão, nomeadamente dizendo eles que no Orçamento de Estado, eles a apresentarem, portanto, a Vini Portugal, o programa, não sei o quê, e o Orçamento de Estado, e pá, lembro perfeitamente destes números, pá, e o Orçamento de Estado dava à Vini Portugal 14 milhões de euros para a divulgação de Portugal nos mercados que eram os mercados-alvo, que eram os Estados Unidos e o Brasil. Pronto. E depois davam, no meio disto tudo, a dita referência ao Yellowtail. Qual era o problema do Yellowtail? O Yellowtail tinha, na altura, já uma produção de perto de 40 milhões de garrafas, em que meio cêntimo, ia para promoção direta. Promoção direta, portanto, 20 milhões de euros era só uma marca a fazer promoção, uma marca da Austrália. Isto nos Estados Unidos, está? Porque eles Exatamente. vendem mais do que isso. Exatamente. Portanto, isto era eu olhar para aquilo e dizer, realmente nós não temos luta, não temos guerra possível contra este tipo de produto, não é assim, João Pedro? Não é Pois, Nem devia ser a que vais estratégia. conseguir, não é? Ouça, vocês façam uma coisa se quiserem. Bem, eu não devia dizer isto. Não devia dizer isto, mas já sabes que eu quando começo a falar é sempre a andar. Vocês vão ao YouTube e procurem vídeos de adegas na Austrália e vocês vejam como é que aquela gente trabalha. Há vídeos que mostram
filas de trailers de 30 toneladas, em que são mais de 50 trailers à espera de entrar na adega. E verificações pilotadas, chamam eles, com enologia de precisão, em que são cubas pilotadas em que as fermentações demoram 4 horas e 4 minutos e 4 horas e 7 minutos e que é tudo automatizado, é sempre a andar. Vão lá ver e depois bebam esses vinhos e depois comparem com Portugal e depois vão lá discutir com eles. Dizem, o meu vinho é mais barato. Mas que história é esta? Não pode ser, isto não pode ser. Mas, João Pedro, Ou pronto, não deve ser. não, Não não, deve ser. não é comparável. Com E isto não voltando estou agora aqui aqui. Não, voltando agora aqui à nossa. Não é comparável, mas claro, são mundos diferentes. Mas voltando aqui à nossa realidade, e também já estamos aqui a avançar bastante no tempo, eu queria pegar aqui, voltar atrás, Arinto e Avesso, Trajadora, portanto, Desculpa. castas É que deixa tu tradicionais. a Não, não meter-nos na tem mal linha, nenhum. porque senão. Não tem mal. E não queria aqui passar porque ainda queria falar também sobre o projeto do Dão, acabamos por falar pouco, É, e temos aqui um segundo vinho para falar um pouco. olha, E isto dizer por causa das castas autóctones, não é? As castas que tu também privilegiaste no sentido de serem castas olha, que se, desculpa, tu tens no de estar seguimento. atento ao Sérgio. Há algumas pessoas a fazer perguntas que eu acho que depois era preciso responder. Não sei se Sim, estás a sim, eu ver. tenho aqui apontado, sim, sim. Eu tenho aqui É, apontado algumas delas. que é para Ahm, depois eu não deixarmos as pessoas sem resposta a perguntas que podem achar interessantes e que a gente quer também dizer alguma coisa. Certo. Mas queria só, antes disso, queria que tu me falasse um bocadinho deste lote 19, que é o tinto que estamos a provar da Quinta da Vigia, desculpa. Bom, nós na Vigia dividimos, nós produzimos 4 vinhos na Quinta da Vigia e dividimos os vinhos em duas linhas. Uma linha sem madeira e uma linha com madeira. No fundo, é as duas. A grande diferença entre uma linha e outra. Nós temos 2 vinhos, que é o Quinta da Vigia Solo Franco e o Quinta da Vigia Lote, nos vinhos sem madeira, e depois temos o Quinta da Vigia Reserva e o Quinta da Vigia Património na linha dos vinhos com barrica. Aqui a ideia é, por um lado, mostrarmos um Dão fresco, elegante, fácil de beber na linha dos vinhos sem madeira, com o sol franco, com talvez mais frescura e com o lote com mais estrutura, um pouco mais estrutura, não direi mais sério, porque não, a palavra não seria certa, mas com mais complexidade. E nessa perspectiva, estes 4 vinhos vêm exatamente da nossa análise de parcelar das vinhas. Nós chegamos à conclusão que há 2 grandes diferenças, 3 grandes diferenças, no fundo, que uma é solos com um pouco de argila, ou mais argila, e solos menos argila, portanto, granito puro. E depois, a diferença de altitude. É uma altitude mais alta, mais baixa e uma altitude mais alta. E jogando com estes 4, não estava a dizer 3, porque estava a pensar na altitude e nos 2 tipos de solo, mas jogando com estes 4 fatores, mais argila, mais granito e mais altura e menos altitude, nós conseguimos trabalhar estas 4 vertentes. E eu acho que isso é uma boa maneira de mostrar o que é que o Dão pode ser como uma região de grande valor na Europa, para depois extrapolar isso para o mundo. Este Quinta da Vigialote é talvez, para mim, o vinho mais... O brasileiro tem uma palavra engraçada, prazeroso. Que eu não... Em português não é nada, não é? Mas é prazeroso. Que eles dizem, seu vinho é muito prazeroso. Eu acho que é um vinho que dá prazer beber. Dá prazer beber e lá está, mais uma vez, recente. Vocês estão com a colheita de 2020, o Fernando está com a 19. colheita de 2019. Não, 19. Não, 19. Vocês estão, Todos vocês estão 19. todos com 20, com 19. Pronto, ok, pronto. Então vocês estão todos com 19. Já são vinhos que se bebem muitíssimo bem, vinhos com 3, 4 anos, e que têm um potencial de envelhecimento muito, muito interessante. Voltando à história do Escolha, eu acho que este vinho é a nossa maneira de ver nos vinhos verdes com o Escolha.
É um vinho que Certo. tem os taninos muito bem geridos, os taninos estão muitíssimo bem integrados. Tem um lado aromático interessante, porque na vigia a gente nota que há anos que são mais para o lado do mentolato, do lado da parte de cima do bosque, e depois há anos em que é mais na parte de baixo do bosque, mais chamado o subbois. Neste caso, 19, nós estamos numa onda mais de mentol, dessa frescura, que dá vinhos para fazer harmonias muito interessantes. Mas E aí muita fruta. Ó Carlos, vocês estão a provar, e eu não estou, não tenho não faz mal. aqui as Ó Carlos, tu acompanhavas este tinto com o quê? O que é que tu achas? Estamos agora a chegar à hora de jantar. O que é que tu achas que este tinto acompanharia? Eu gosto de determinadas carnes, e eu não sou daqueles com a carne completamente em sangue. Os americanos têm 5 tipos de muito bem passado, medium. Era uma carne medium mesmo. E há uma coisa que eu gosto muito, porque eu sou beirão, eu vivo no Porto, Gaia, sou beirão e gosto muito das couves. E há este toque de herbáceo que eu gosto imenso nos vinhos do Dão. E este tem o seu toque, o lado vegetal, e este herbáceo, eu acho que jogava imenso com uma carne, sim, mas acompanhada com umas batatinhas a murro e com uns grelos em alho. Parece-me bem. Ó Fernando, como e o dizer outro, já branco? marchava. Já marchava. Epá, E o branco, Fernando? Sérgio, Ia com quê? eu vou-te ser muito, muito direto e honesto, que acho que temos que também ser. Epá, eu detesto fazer combinações gastronómicas, porque eu gosto de vinho. Epá, eu gosto de vinho. Ai, bebias só assim, como estamos a fazer, não é? Também Para está já ótimo, não é? estou aqui a ver, como vocês podem ver, tenho estado aqui a ver e portanto gosto dele por si só. Agora, se eu tivesse que fazer esse exercício, epá, claramente isto é um vinho que tem a sua complexidade e o seu peso para aguentar um bom peixe de forno, mas também já entrando pelas carnes, e não me importava nada de uma boa carne de forno. Também acho que aguenta facilmente isso porque tem essa vontade. Agora, eu para mim bebo os dois à vontade a qualquer momento. Não preciso de Concordo, coisa. Não preciso. concordo. Olha, Estamos a... Sim, sim. gostava só de referir 2 ou 3 assuntos ainda em relação à parte das regiões, se não te importas. Porque antes que isto possa não dar tempo para dizer aquilo que me vai na cabeça. Eu gostava de explicar que o que eu acho que é fundamental para a qualidade dos nossos vinhos, e voltar outra vez a frisar o problema da viticultura e a atenção que se tem na viticultura, eu acho que há 2 fatores que eram importantes ressalvar. Primeiro, eu acho que vamos pôr as coisas com muita propriedade. É muito difícil fazer grandes vinhos com rega em região como os vinhos verdes. E com produções muito grandes. Eu diria que qualquer produtor que queira fazer um vinho para poder estar tranquilo, que ele possa envelhecer com grande valor e que possa ganhar e que sejam vinhos de grande renome mundial, tem que pensar que em todas as grandes regiões do mundo onde se fazem esses vinhos, estamos a falar, por exemplo, da Borgonha ou do sul, para falar em brancos, do sul de Bordeaux, de Pessac-Léognan, por exemplo, eles todos trabalham com grandes atenções à quantidade de uva que produzem. Portanto, isto de produzir mais do que 6 toneladas por hectare é um número, 6 toneladas é um valor aceitável nessa comunidade dos técnicos que não se pode pensar nisso. E, portanto, uma das coisas que eu não sei se estarão produtores de vinho verde a ouvir, pensem nessas coisas. Que façam vinhos com grandes produções porque acham que isso permite-lhes ter um equilíbrio financeiro nas suas propriedades. Eu acho muito bem, eu não tenho nada contra isso. Tenho falado com alguns produtores que estão a tentar evoluir nos seus patamares e a coisa que eu lhes digo é tudo bem, mantenham esses vinhos que é fundamental para a estrutura financeira da vossa empresa, mas vocês têm que olhar para a vossa propriedade, ver onde é que estão as boas parcelas e aí não serem não contemplarem.
essas regras, pá, da rega, de ter cuidado com a quantidade de uvas que produzem, de ter cuidado com o tipo de folhagem que fazem para não terem que fazer grandes tratamentos e assim. E, pá, isso é uma das coisas que eu acho que era fundamental. E quase que se aplica por inteiro no algodão, em que se hoje em dia começa a ouvir falar em rega, e sempre à procura de fazer e produzir cada vez mais, quando eu não queria deixar Nada. de Só não antes, dizer isto, não, tudo porque bem. acho que era Fizeste bem. importante. Fizeste bem. Antes de terminar, queria só deixar aqui um desafio que é: para quando um espumante de novo? Um espumante. Fizeste um espumante uma vez, não é? Não, Ou eu já fiz foi mais de uma 2000, vez? Ah, 2002, isso 2006 eu não era nascido aí, e caramba. Isso não era 2011. nascido. Eu já fiz 4. Bom, o espumante, voltando, lá está, o espumante entra na categoria dos vinhos que nós fazemos por prazer e não por, por, eh, por estratégia comercial, se assim se pode dizer. Portanto, Exato. nós temos os 3 vinhos verdes que temos como estratégia, como grande ideia, que é o São João de Terroir Mineral, o São João de Escolha e o São João de Herança. Esses são os nossos vinhos que nós fazemos para estarmos no mercado e depois vamos fazendo umas coisas à volta com mais ou menos interesse. E o espumante foi uma delas. Um dia foi aquelas coisas dos desafios ao João Pedro. Vinho verde, com gás. Então pronto, então a gente vai fazer um vinho verde com gás. E fazemos um vinho verde com gás, fazemos um espumante. E fomos fazer um espumante. E lá está. Aqui o objetivo foi voltar a levar tudo ao limite, ao espumante máximo, a procurar perceber como é que se faz bem. E em 2011 chegamos a esse patamar, acho eu, e estamos a fazer agora um espumante, o de 2011, que tem 4 anos de estágio em Cuba e depois levou 4 anos em garrafa, portanto 8 anos, para o primeiro degorgement. E uma das coisas que passamos a fazer também é deixarmos de fazer o degorgement total e vamos fazendo degorgement à medida que se vai vendendo para mantermos no mercado um vinho sempre fresco, porque o espumante nesse aspecto é importante que esteja pouco tempo entre o momento. É mais interessante o espumante estar pouco tempo entre o momento do degorgement e o momento em que é bebido. Mas o último E, é portanto, 2011? o É o último que está no último que tens? mercado é 2011 e o próximo será o 2019, posso já dizer, que sairá em 2027, provavelmente, Ok. que serão os 4 anos, vai para a garrafa agora, neste mês de novembro, e depois estará pronto em 27 para provar. Temos que aguardar até 2027. É Pronto, uma coisa tem que que não, ser. sim, é uma coisa que tem que ser porque nós não temos capacidade para produzir estes vinhos todos os anos. Muito bem. Já vou ser maior de idade nessa altura. Sim, tu Eu vais ser. Eu não. Vais estar eu pronto a também. casar. Olha, resta-me agradecer a vossa presença. Nós já esticamos aqui um bocadinho mais do que eu queria, mas quando a conversa é boa, a coisa é sempre assim. Muito obrigado pela vossa presença e com E, certeza que nos encontramos por aí. E um grande abraço e muito obrigado por bem. estarem. Sérgio, muitíssimo obrigado também a ti por o convite à